Existe um motivo claro pelo qual certas pessoas conseguem te tirar do eixo com tão pouco esforço. Não é porque elas são fortes, é porque algo dentro de você ainda reage. Enquanto houver reação, haverá irritação. Enquanto houver irritação, haverá perda de controle. O que quase ninguém te conta é que existe um ajuste interno simples que encerra isso de vez. Não é evitar pessoas, não é se tornar frio, é mudar o lugar de onde você observa. Se isso faz sentido para você, fica até o final. Se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Irritação não nasce do que o outro faz, nasce do significado que você dá. Duas pessoas podem ouvir a mesma frase, uma se desorganiza, a outra permanece intacta. O estímulo é o mesmo, a diferença está no ponto interno de apoio. Quem se irrita ainda está apoiado fora de si. Toda vez que alguém te incomoda, algo acontece em segundos. Sua mente interpreta, reage e tenta se defender. Esse ciclo é automático. E tudo que é automático pode ser treinado. O problema é que a maioria das pessoas tenta controlar o mundo em vez de ajustar o próprio centro. Você não fica irritado porque alguém é inconveniente. Você fica irritado porque espera algo diferente do que a realidade entrega. Expectativa é a raiz oculta da irritação. Quando você espera respeito, cuidado, consciência ou maturidade de quem não tem isso, você cria atrito interno. E o atrito cansa. O estoicismo é direto nesse ponto. Não é o evento que te perturba, é o julgamento que você faz dele. Enquanto você não questiona esse julgamento, continuará reagindo. E reação é sempre perda de poder. Observe com honestidade. As pessoas que mais te irritam são aquelas que você ainda tenta corrigir, convencer ou mudar. Existe um desejo oculto ali, um apego à ideia de que o outro deveria ser diferente. Quando você solta essa ideia, a irritação perde força imediatamente. Isso não significa aceitar tudo. Significa parar de sofrer por aquilo que não depende de você. Existe uma diferença enorme entre tolerar e não se afetar. Tolerar ainda dói. Não se afetar é neutralidade interna. Quando alguém fala algo que antes te incomodava e agora não incomoda mais, não foi a pessoa que mudou. Foi o lugar de onde você escuta. Você saiu do ego reativo e entrou na observação consciente. Esse é o ponto de virada. A maioria das pessoas vive em estado de vigilância emocional. Qualquer comentário vira ameaça. Qualquer atitude vira ataque. Isso gera cansaço crônico. Quando você aprende a não personalizar, a mente relaxa. E uma mente relaxada não se irrita com facilidade. Existe também o vício da irritação. Poucos admitem isso. A irritação cria identidade, cria sensação de controle moral. Eu me irrito porque tenho razão. Esse pensamento mantém o ciclo vivo. Quando você percebe isso, algo quebra. Você não precisa vencer discussões internas para se acalmar. Precisa parar de entrar nelas. O silêncio interno começa quando você deixa de responder mentalmente a tudo. Nem todo pensamento merece continuidade. Quando alguém tenta te provocar, há sempre um convite implícito. Um convite para descer ao mesmo nível emocional. Quando você aceita, perde altitude. Quando você recusa, mantém visão ampla. E visão ampla dissolve irritação. A partir do momento em que você entende que ninguém tem o poder de te incomodar sem sua permissão interna, algo muda. Você começa a observar em vez de reagir. E observação é o início do domínio emocional. Esse é apenas o primeiro ajuste. E ele já muda mais do que anos tentando controlar pessoas. Depois desse primeiro ajuste, surge o desafio real: sustentar. Porque a mente volta aos velhos hábitos. Ela quer reagir, quer responder, quer corrigir, quer provar. E toda vez que você cede, a irritação retorna. Não porque você falhou, mas porque ainda está treinando um novo ponto de apoio. Você precisa entender algo com clareza. Irritação é energia mal direcionada. Ela nasce quando você tenta interferir em algo que não controla. Pessoas, comportamentos, opiniões, ritmos. Quando você aceita profundamente que não controla isso, a energia se reorganiza. E o corpo sente alívio.
Muitas pessoas confundem não se irritar com ser passivo. Não é. Passividade é ausência de ação. Autodomínio é escolha de ação. Quando você não reage, você não está se omitindo. Está escolhendo não se contaminar. Existe um momento em que alguém fala algo que antes te afetava. Você sente o impulso surgir, mas em vez de seguir, você pausa. Essa pausa é tudo. Nela, você observa o pensamento antes que vire emoção. E quando você observa, ele perde força. O estoico não reprime, ele reconhece e solta. Reprimir cria tensão acumulada. Soltar cria leveza. A irritação reprimida retorna depois, em outro lugar. A irritação observada se dissolve. Outra fonte constante de incômodo é a comparação. Quando você se compara, se coloca em disputa silenciosa com o mundo. E toda disputa gera frustração. Pessoas que não se comparam se irritam menos porque não estão tentando provar nada. Observe também como você reage ao erro alheio. Quando alguém erra, sua mente julga rapidamente. Esse julgamento cria tensão. Quando você troca julgamento por compreensão, a tensão diminui. Compreensão não é concordância. É leitura clara da realidade. Existe uma liberdade enorme em aceitar que as pessoas são como são. Não melhores, não piores, apenas são. Quando você para de esperar consciência de quem não tem, maturidade de quem não desenvolveu, o incômodo cai drasticamente. Outro ponto importante: cansaço amplifica a irritação. Corpo cansado reage mais. Mente sobrecarregada interpreta tudo como ameaça. Cuidar da energia física é parte do controle emocional. Não é espiritualidade abstrata, é fisiologia básica. Você começa a perceber que muitas irritações surgiam quando você estava fora do próprio eixo. Com pressa, com expectativa, com necessidade de controle. Quando você desacelera internamente, o mundo desacelera junto. Existe também o prazer oculto de reagir, a sensação de estar certo, de se afirmar. Quando você abandona esse prazer, a irritação perde função. Ela não tem mais utilidade psicológica. Não se trata de evitar pessoas difíceis. Trata-se de não levar a dificuldade delas para dentro de você. Quando você aprende isso, ninguém mais te rouba a paz sem autorização. A prática diária é simples, mas exige consciência. Toda vez que algo te incomodar, pergunte internamente: isso depende de mim? Se não depende, solte. Se depende, haja sem emoção excessiva. Aos poucos você percebe que aquilo que antes te tirava do eixo, agora apenas passa. Não fica, não marca, não define o dia. E essa leveza se acumula. Você não se torna indiferente, se torna estável. E estabilidade é um nível avançado de força. Com o tempo, você começa a notar uma mudança mais profunda. As pessoas não mudaram. O ambiente não ficou mais fácil. O que mudou foi o seu ponto interno de apoio. Antes, qualquer estímulo entrava direto. Agora há um espaço. E nesse espaço, a irritação não se sustenta. Esse espaço interno é construído quando você para de se identificar com cada pensamento. Pensamentos surgem o tempo todo. Alguns são provocativos, outros são defensivos. Quando você acredita em todos, vira refém. Quando observa, vira soberano. A maioria das irritações nasce de interpretações automáticas. Isso foi desrespeito. Aquilo foi pessoal. Estão tentando me testar. Às vezes sim, muitas vezes não. Mas mesmo quando reagir emocionalmente só piora. A calma desarma mais do que qualquer resposta afiada. Existe uma força silenciosa em não se explicar, em não responder imediatamente, em não devolver na mesma moeda. Isso não é fraqueza, é economia emocional. Você preserva energia para o que realmente importa. Você começa a perceber que quem provoca espera a reação. Quando ela não vem, a provocação perde sentido. Não há jogo sem jogador, e você sai do jogo simplesmente não entrando. Outro ponto importante é o apego à própria imagem. Quanto mais você se preocupa com como é visto, mais vulnerável fica. Comentários atravessam porque tocam a identidade. Quando você solta a necessidade de aprovação,
as palavras perdem impacto. Pessoas seguras internamente não se sentem atacadas com facilidade. Não porque são superiores, mas porque não precisam se defender o tempo todo. Defesa constante é sinal de guerra interna. Existe também a irritação silenciosa, aquela que você não expressa, mas carrega. Ela pesa, afeta decisões, rouba presença. Quando você aprende a observar e soltar, essa carga desaparece e a mente fica mais limpa. Você começa a viver com menos ruído, menos diálogos internos, menos respostas imaginárias, menos replay de situações. Isso libera espaço mental, e espaço mental traz clareza. A clareza te permite escolher melhor suas batalhas. Na verdade, te mostra que a maioria não merece ser travada. Não porque você foge, mas porque entende o custo. A partir daqui, algo interessante acontece. As pessoas percebem sua calma. Algumas respeitam, outras se afastam. Ambas as reações são positivas. Quem respeita se ajusta. Quem se afasta deixa de drenar. Você não precisa anunciar sua mudança. Ela é sentida, na forma como você olha, na forma como responde, ou não responde, na forma como segue em frente. A irritação perde espaço porque não encontra mais sustentação. Ela não encontra julgamento rápido, não encontra personalização, não encontra ego inflamado. Sem combustível, ela apaga. Esse estado não é apatia, é lucidez. Você sente, mas não se perde. Percebe, mas não se desorganiza. Age, mas não explode. E quando você vive assim, algo se torna evidente. Ninguém mais tem o poder de te incomodar sem a sua permissão interna. E essa permissão não é mais concedida. No estágio final, você percebe que não se trata mais de evitar irritação. Ela simplesmente deixa de ser relevante, não porque você virou alguém acima das emoções, mas porque amadureceu a relação com elas. Emoções vêm, sensações passam. Nada precisa ser combatido. Você para de vigiar o mundo em busca de ameaças emocionais. Para de antecipar conflitos. Para de ensaiar respostas. E esse descanso interno muda tudo. A vida fica mais silenciosa por dentro, mesmo quando é barulhenta por fora. Quando alguém tenta te provocar, você percebe antes mesmo de sentir. E ao perceber, escolhe não entrar. Não por esforço, mas por hábito novo. Seu sistema interno já entendeu que reagir custa caro demais. Você também começa a aceitar algo fundamental. Nem todo incômodo precisa ser resolvido. Alguns só precisam ser ignorados. Resolver tudo é uma obsessão do ego. Ignorar com consciência é maturidade. O estoico não busca eliminar emoções. Ele busca não ser governado por elas. Quando você entende isso, para de lutar contra a irritação e passa a não alimentá-la. E aquilo que não é alimentado desaparece. Você se torna mais seletivo com sua atenção. E a atenção é o recurso mais valioso que existe. Onde você coloca a atenção, você coloca a energia. Quando você retira a atenção de provocações, críticas vazias e comportamentos imaturos, eles perdem importância automaticamente. A partir desse ponto, você começa a viver com mais presença. Escuta melhor. Decide melhor. Age melhor. Porque não está constantemente drenado por pequenos atritos emocionais. As pessoas ao redor sentem isso. Algumas tentam testar, outras admiram em silêncio. Mas o mais importante é que você sente. Sente que está no controle. Não do mundo, de si. E isso traz uma calma que não depende de ninguém se comportar melhor. Não depende de respeito externo. Não depende de reconhecimento. É estrutural. Está dentro. Você percebe que a maioria das irritações do passado vinha da tentativa de controlar o incontrolável. Quando essa tentativa termina, a paz começa. Simples assim. Nada disso exige isolamento. Você continua se relacionando. Continua participando. Continua vivendo. A diferença é que agora você não carrega mais o peso emocional de tudo. E quando alguém pergunta, como você consegue não se irritar mais, a resposta é simples, mesmo que nunca seja dita.
Você parou de dar às pessoas o poder que elas nunca deveriam ter tido. Esse é o ponto em que ninguém mais te incomoda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o lugar de onde observa. E esse lugar, uma vez alcançado, não se perde mais.